Chegamos à semana 6, metade do caminho do artista. Yay! A semana 6 fala sobre o senso de abundância. Tem uma coisa que eu acho muito interessante na semana 6, que é a questão do vamos se mimar. E aí, o vamos se mimar pode ser fazer uma caminhada no parque que você gosta de ir, pode ser descansar, pode ser comprar uma coisinha. Ela dá o exemplo de uma escritora que gostava de comprar blueberries para si mesma, e mesmo sendo uma fruta um pouco cara no lugar onde ela morava, aqui no Brasil também é caro, né? Essa escritora se dava o luxo de comprar essas blueberries e tal. Então, inclusive, o título que ela dá para essa parte do capítulo é luxo. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Hoje é terça-feira, e sabe aquele dia que você acorda? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu escrevi na minha página matinal. Foi, hoje é terça-feira e eu acordei cansada. E eu sabia que eu tinha muita coisa pela frente no dia. Eu tava cansada. E eu me dei o luxo de tirar uma soneca hoje à tarde. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mas eu me dei esse luxo e olha, valeu a pena, porque agora eu vou dar uma aula de inglês e eu tenho certeza que eu estarei muito mais descansada e serei uma professora muito melhor para o meu aluno. Então, estou muito feliz de ter me dado o luxo de ter tirado uma sonequinha de 1 hora hoje à tarde. O dia hoje foi bem corrido, porque eu tive que resolver um negócio na SP Trans. Paulistas, vocês, assim como eu, também odeiam a SP Trans. Eu acho que todo mundo que vem para São Paulo, essa reclamação é uma reclamação genuína, assim. Porque para você andar de ônibus e de metrô, você tem que ter o cartão, e para você fazer o cartão é uma burocracia enorme. E no final de semana passado, eu não sei o que aconteceu. Eu passei na Faria Lima, na volta do lançamento do livro da Bia. Resolvi parar na Paulista. Quando eu parei na Paulista, que eu fui voltar para casa, eu passei o cartão na catraca e deu bilhete bloqueado, cartão bloqueado. E aí hoje eu fui lá na SP Trans para resolver isso, só que ela fez lá um cadastro no sistema e falou que eu tenho que voltar amanhã. Então eu fui para aula de dança-pé, voltei da aula de dança-pé, já estava cansada, e aí eu passei a manhã mais cansada. Tinha que levar a poesia no veterinário, a gente acabou remarcando para quinta-feira. Muitas coisas aconteceram hoje. E aí eu falei assim, ai, quer saber? Julia Cameron tem razão, descanso, poder descansar numa sociedade que corre tanto é um luxo, e eu vou me dar esse luxo para poder depois fazer minha aula de pilates, tomar o meu banho, comer e dar uma aula super feliz pro Felipe. Então é isso, gente. Começamos a semana 6 tomando cafezinhos gostosos e descansando. Acho que foi uma boa escolha. Para hoje à noite eu quero ver, eu tenho 3 textos de 3 alunas para ler, eu quero ver se eu faço isso depois da aula do Felipe. E amanhã eu quero ir à biblioteca. Lembra que eu falei há umas 2 semanas que eu queria fazer a carteirinha na biblioteca e pegar uns livros para preparar umas aulas e tal? O que aconteceu? Eu não fiz porque eu deixei para a semana seguinte foi a semana de privação de leitura, não fazia sentido eu ir à biblioteca. Mas amanhã, como eu vou ter que voltar lá na SP Trans, estou pensando de aproveitar e passar na biblioteca e esse ser o meu encontro com o artista. Para quem não é de São Paulo, a SP Trans é a empresa responsável por cuidar do cartão que a gente usa para passear e para se deslocar, né? Às vezes nem sempre é passeio, mas para fazer os deslocamentos aqui dentro da cidade. Então é isso, agora eu vou lá dar minha aula e depois a gente continua conversando sobre essa semana 6, que é sobre o senso de abundância. Então olha só, né? Você se permitir alguns luxos para ter abundância, essa relação aí. Enfim, vou dar minha aula, depois a gente volta para conversar. Hello! How are you doing? What's up? You're doing great! Because you are in the reading club. I know. You've been there. Okay, great. For me, it's awesome. Chegamos à semana 7 do Caminho do Artista, e como vocês viram, eu não gravei quase nada da semana 6. Porque, gente, foi um negócio assim de doido. Semana 6 foi muito corrida. O que aconteceu é que poesia machucou o olho. E poesia tá precisando pingar colírio de 3 em 3 horas. Eu sou uma pessoa que, quando o meu sono fica atrapalhado, a minha vida fica atrapalhada. E eu tenho acordado
às 2 da manhã e às 5 da manhã para poder pingar colírio no olho dela. Então, assim, tudo ficou um pouco mais complicado na semana 6. Amanhã eu vou levá-la de novo no veterinário pela 3ª semana consecutiva para fazer o exame pela 3ª semana consecutiva para ver se esse machucadinho dentro do olho dela já fechou. Eu espero que tenha fechado, porque senão a médica vai aumentar a dosagem, o que significa que eu vou ter que acordar mais vezes durante a noite para poder pingar o remédio no olho dela. E isso, assim, tá acabando com o meu ânimo, com a minha vontade de fazer qualquer coisa. Eu sempre brinco que eu sou igual criança, assim. Eu preciso dormir bem e comer bem para conseguir executar o que eu preciso executar. Então, esses últimos dias têm sido um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadinhos, assim. Eu vou pegar o livro aqui para falar um pouquinho para vocês de do que tinha na semana 6, e aí a gente vai conversando sobre isso, e depois eu quero contar um pouquinho de como tá sendo a semana 7. Vou fazer um parênteses, lembra que eu falei para vocês no vlog da semana 2, acho, que eu cortei o cabelo super curto porque eu não queria conseguir prender? Pois bem, um mês depois estamos aqui já prendendo o cabelo, né? Não dá para prender um rabão, né, só, mas se eu dividir ele e prender assim já dá, o que significa que o meu cabelo cresce muito rápido. É muito curioso, né? Porque as pessoas têm esse mito de o cabelo cacheado que não cresce. O meu, gente, cresce muito rápido. Tanto é que é por isso que eu também gosto muito de doar o meu cabelo, porque eu sei que ele vai crescer rápido e eu vou poder doar de novo. A mecha que eu cortei da última vez está aqui. Eu descobri que tem uma loja relativamente perto de onde eu faço aula de dança que recebe as doações, então eu não preciso atravessar mais a cidade para fazer a doação do cabelo, o que é ótimo. Então eu já vou deixar organizado para ver se semana que vem eu levo lá. Mas esse só foi um parênteses mesmo, porque a gente conversou sobre isso lá no primeiro vlog da semana 1 e 2 do Caminho do Artista, né? Então, enfim, um parênteses, porque eu sei que tem muitas mulheres que têm medo de cortar o cabelo, que fica muito apegada com o cabelo. Enfim, gente, vamos ser felizes. Se você é feliz com o cabelão, seja feliz com o cabelão, mas não tenha medo de cortar porque cabelo cresce. A semana 6 passou voando. Como que eu organizo as minhas aulas, né? Eu tenho alunos que fazem aula semanalmente e tenho alunos que fazem aulas de 15 em 15 dias. Acontece de, às vezes, ter semanas que eu tô com quase todo mundo. E semanas que eu tô mais tranquila, que eu tenho só algumas pessoas. Essa semana, que é da semana 7, em especial, tá muito tranquila, porque eu quase não marquei aula, porque é a Semana Santa e vários deles iam viajar e tal. Então, eu montei um calendário de um jeito que eu não precisasse marcar muitas aulas. Então, nessa semana, que é a semana 7, eu tenho 3 aulas. O que está sendo ótimo, porque eu estou conseguindo descansar um pouco. Eu torci o meu joelho de um jeito muito ridículo. Fui passar um pano no chão, virei, na hora que eu virei eu senti a dor. Então eu não fui para a aula de dança que teve essa semana, e fiz o pilates muito devagarinho, com a minha professora me orientando, porque ela é fisioterapeuta, então ainda tá dolorido, tá inchado. Ela falou para eu fazer gelo, eu não fiz gelo ainda, mas eu vou ver se hoje eu faço. Então, as questões de saúde na semana 6 e na semana 7 estão meio enlouquecidas. A semana 6 é sobre o senso de abundância, e ela começa desse jeito aqui. Nesta semana, vamos abordar um grande bloqueio criativo: dinheiro. Você deverá reexaminar as suas ideias sobre Deus, dinheiro e abundância criativa. Os relatos vão explorar as formas como as suas atitudes limitam a abundância e o luxo em sua vida atual. Você será apresentado à contagem, uma ferramenta furadora de bloqueio que permite clareza e o uso correto dos recursos financeiros. Esta semana pode lhe parecer instável. Eu não achei a semana 6 instável financeiramente falando, mas foi isso que eu falei. Eu estava com todos os alunos, com a poesia doente, eu tendo que acordar de madrugada. Então foi instável no sentido de ter que lidar com muitas demandas ao mesmo tempo. Mas foi um instável planejado, porque, como eu disse para vocês, eu que montei o calendário dos meus alunos, então foi uma coisa que eu planejei. Ela começa a semana 6 falando sobre o grande criador, e ela fala que tem um contrassenso, vamos dizer assim, que a gente acredita, a gente, né, sociedade de um modo geral, acredita que Deus é criador de tudo, mas vê o dinheiro como uma forma negativa. E é isso que ela quer trabalhar nessa semana. E aí ela fala que a gente tem que se ver como parte desse processo abundante. Então,
Na página 142, por exemplo, ela começa dizendo de um exemplo da Nancy, que diz que acredita em Deus, só que não acredita que Deus se envolva com dinheiro. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos disso, porque tem muitas igrejas que se aproveitam dos fiéis com essa questão financeira. Então, para a gente entrar nesse conflito aí, né, de Deus e dinheiro, isso é muito fácil, porque a gente vê vários exemplos de negativos de igreja, Deus, dinheiro, corrupção e política, muito misturado. Mas o que ela fala é que a gente tem que acreditar que o dinheiro é uma verdadeira fonte de segurança e que quando a gente olha para os lírios do campo, a gente tem que pensar que eles são preciosos, né? Ela fala assim, todo mundo fala, olha, olhai os lírios do campo, e isso parece uma coisa que não bate com a visão moderna de trabalho e de mundo. E aí ela cita um verso bíblico, ela fala, né, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente lê isso, mas a gente não acredita. E aí ela fala que a maioria das pessoas mantém uma crença secreta de que trabalho é trabalho e não diversão. E que qualquer coisa que realmente se quer fazer, como escrever, atuar, dançar, deve ser considerada frívola e colocada em segundo plano bem distante, o que não é verdade. Estamos operando a partir da ideia antiquada e destrutiva de que a vontade de Deus e a nossa vontade estariam em extremos opostos. Eu queria ser atriz, mas Deus quer que eu trabalhe como garçonete, é um dos cenários. Então, se eu tentar ser atriz, vou acabar servindo batata rosti e ovos. E aí ela fala que esse raciocínio vem baseado na ideia de que Deus é um pai severo, com noções muito rígidas do que é apropriado para nós. E pode ter certeza de que nós não vamos gostar. Esse é um conceito torto de Deus que deve ser alterado. E aí ela vai falar que Deus é abundante, que a gente não precisa associar a dificuldade a ser bom, a ter uma virtude, que o nosso trabalho não deve ser 100% sério, que a gente pode se divertir fazendo o nosso trabalho. E aí ela vai falar do trabalho mágico com a alma. Tem um trecho na página 145 que diz: o Criador pode ser o nosso pai, mãe, fonte, mas com certeza não é o pai, mãe, fonte, professor, amigos, igreja aqui na Terra, que nos incutiram suas ideias sobre o que seria sensato para nós. A criatividade não é nem nunca foi sensata. Por que deveria ser? Por que você deveria ser? Você acha que há alguma virtude moral em ser mártir? Se você quer fazer alguma arte, faça arte. Só um pouco de arte. 2 frases. Uma rima. Uma cantiga de criança. E aí ela coloca um exemplinho, né? Deus gosta de arte, esta é a parte que a minha família ignora. Deus gosta de arte, eu faço arte e é por isso que Deus me adora. E aí ela fala que quando a gente começa a fazer arte, a gente começa a aproveitar todas as oportunidades. Depois disso ela vai falar do luxo. E ela fala do luxo não como carros de marca caríssimos, ou roupas de grife que são exclusivas e só o fulaninho de tal tem. Não, ela fala que com frequência a gente fica bloqueado porque a gente atribui a nossa arte à falta de dinheiro. E aí a gente vai se privando de luxo. Na página 147 ela diz: preciso deixar bem claro que o luxo a que me refiro aqui não tem relação com coberturas de frente para o mar, roupas de grife, carros esportivos europeus ou viagens aéreas na primeira classe. Esse homem usufrui de todos esses privilégios. Esse homem é o homem que ela está dando como exemplo aqui, que é um diretor famosão de uma empresa chiquérrima, que tem dinheiro para dar e vender. Ela continua: ele se negou o luxo do tempo. Mais tempo com os amigos, com a família e, acima de tudo, para com si mesmo, sem nenhuma obrigação de criar uma nova obra-prima ou qualquer realização sobre-humana. Muitas de suas antigas paixões murcharam até se tornarem meros interesses. Ele é ocupado demais para ter passatempos. Diz assim mesmo que não tem tempo livre. O ponteiro do relógio continua a girar e ele usa esse tempo para ganhar fama. E aí ela vai falar que, como artistas, a gente precisa usufruir desse universo abundante e se dar pequenos luxos.
Então, quando ela fala desses pequenos luxos, às vezes é comer uma coisinha que você gosta. Ela dá o exemplo de uma escritora que gostava de comer blueberries, e aí ela compra blueberries, mesmo blueberries sendo tida como uma fruta cara, né? Ela fala, eu vou comprar blueberries, é mais caro do que as outras frutas, mas vai durar a semana inteira e eu vou ter esse pequeno luxo todos os dias da semana e eu vou ficar feliz com isso. Então, aí ela vai propor depois disso, esse exercício que ela falou na introdução, de fazer contas, que é basicamente você anotar tudo que você gasta para você ver se você está também investindo em si mesmo ou não. Eu fiquei muito feliz porque eu vi que as minhas despesas semanais elas estavam bem distribuídas, assim, tinha gastos comigo, tinha gastos com obrigações, como o remédio da poesia, por exemplo, que eu precisei comprar, tinha gastos coletivos que eu fiz para casa, é, então, que não foi só comigo, mas com os meus pais e com as gatas também. Então, eu achei que estava bem distribuído, porque normalmente ela fala que tem uma tendência da gente se esquecer de se incluir ali nesses gastos para gastar, seja com, sei lá, com comprar uma plantinha nova, ou um material, né, um lápis de cor, um giz de cera, alguma coisa assim, ou alguma coisa para deixar a casa mais confortável, que vai te deixar feliz. Tem gente, sei lá, que gosta de vela, de incenso, esse tipo de coisa, ou sair para comer alguma coisa gostosa, enfim. Então, eu fiquei feliz quando eu fiz esse exercício. Aí, depois disso, já vem as tarefas, né? E eu acho muito interessante que ela tem duas tarefas de encontrar coisas na natureza. Uma tarefa que é para coletar 5 pedrinhas e uma tarefa que é para coletar 5 folhas. Parece uma coisa meio boba isso, né? Mas a gente fazia muito isso quando era criança. Eu não sei se as crianças de hoje em dia fazem isso, porque as crianças de hoje em dia elas vivem mais cercadas, assim, mas eu mesmo me lembro, sei lá, eu tinha uns 4, 5 anos, de eu pegar folhinhas para fingir que era comidinha e fazer e brincar disso, assim, né? Então, parece uma coisa boba, mas quando a gente vai, eu acho que esse tipo de tarefa traz muita gente para o presente. Porque para eu escolher uma folhinha ou para eu escolher uma pedrinha, eu preciso estar observando o meu redor. E o trabalho do artista está muito relacionado com isso também de observar, né? Então é muito interessante. Ela continuou pedindo para abrir espaço, então tem tarefa para jogar ou doar roupas que não servem mais. Isso eu fiz, foi legal também. Tem tarefas de criação que ela pede para você ir para a cozinha fazer coisas. Essa eu não fiz porque eu já tinha feito nas semanas anteriores. Ela pede para trabalhar com afirmações, para mudar o espaço, para observar a prosperidade. E aí foi muito interessante porque assim eu recebi pedidos novos de trabalho, assim, sabe? Então eu fui contratada para dar algumas aulas numa faculdade. Eu recebi pedido de orçamento de revisão, teve aluno novo chegando, então foi muito interessante que foi justamente nessa semana, né? Sincronicidades, a gente sabe que aqui no Caminho do Artista a gente não trabalha com coincidências, a gente trabalha com sincronicidades. Então a semana 6 foi isso. Eu quero me preparar para a semana 7. E aí, assim, a semana 7 ela é sobre o senso de conexão. E aí hoje é dia 1º de abril. E o que eu quero fazer? Todo dia 1º eu faço um grande reset. Né? Então eu reinicio a minha vida, vamos dizer assim, né? Para usar um termo em português. Não importa quando eu troquei, se eu posso ter trocado a roupa de cama super próximo, eu vou trocar a roupa de cama de novo. Eu vou fazer o meu balanço financeiro, então eu vou ver se todas as contas estão pagas, se ficou faltando algum aluno me pagar alguma coisa, que às vezes eles esquecem, eu vou lá e falo, fulano, você esqueceu de me pagar tais e tais aulas, né? Tem alguns alunos que pagam na primeira semana do mês seguinte, então eu fecho lá e falo, olha, foram tantas aulas esse mês, deu tanto, e aí eu mando para eles. O que mais que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma revisão mensal de como foi o mês, então aprendizados, coisas que ficaram pendentes para o mês seguinte, coisas que marcaram o meu mês. Então, por exemplo, agora em março teve a visita dos meus amigos do Peru, que foi super legal. Foi definitivamente um dos marcos do meu mês. Gosto também de planejar o mês seguinte, então eu vou abrir o meu planner e vou colocar tudo que vai ter em abril, enfim, todas essas coisas.
Então eu vou chamar vocês para vocês verem uns trechinhos do meu reset. Mas agora já tá no horário de novo de pingar o remédio na poesia. Ai, gente, eu não sei se eu tô vivendo ou se eu tô pingando. Ele tava até aqui do ladinho, porque eu não sei mais se eu tô vivendo ou se eu tô só pingando remédio na poesia. Ai, torçam pra ela ficar bem logo, porque também dá dó, assim. Não atrapalhou a visão, mas é incômodo, ela fica de saco cheio de me ver. Às vezes ela me vê chegando com remédio, ela já quer sair correndo, assim, porque ela tá de saco cheio, e eu também tô de saco cheio, mas essas coisas de saúde a gente tem que tomar cuidado. Ontem eu comecei a mexer no meu livro 3 de novo, faltava escrever os agradecimentos, então eu fiz um texto de agradecimentos na última página. Não sei se estou satisfeita com ele, mas é um primeiro rascunho, então a gente vai trabalhando nisso conforme a gente for fazendo as revisões. E aí agora a minha ideia é terminar esse livro. Porque eu falei em janeiro, em fevereiro e em março que eu ia mexer nele, então ontem foi o último dia de março, eu voltei nele e agora vai. E enfim, eu vou deixar para limpar a casa amanhã, depois que eu voltar do veterinário, porque sexta-feira eu quero fazer altos nadas. Eu não sei se eu vou conseguir ainda fazer muito esforço por causa do meu joelho, tá bem dolorido, assim. Tá dolorido, mas não tá dolorido a ponto de eu ir no médico, entendeu? Tá, né? Mas se continuar por muitos dias assim, eu vou ter que ver. Enfim, bora lá, eu vou pingar o remédio na popô e aí eu volto pra dar um jeito nesse quarto. Eu tenho aqui um controle dos horários que eu tenho que dar o remédio pra ela e dos dias que eu tô dando esse remédio. Aqui às 11 foi mais um. Aqui não tem muitos porque foi o dia que eu comprei o remédio, que eu já comprei no fim do dia. E aqui, todas as vezes, cada vez que eu vou lá e dou o remédio, eu marco um checkzinho aqui assim, pra eu saber quantas vezes eu dei o remédio pra ela. Ainda tem amanhã o dia todo. Ai, meu Deus. Ai, então eu já peguei fronha, lençol. Acho que eu vou colocar uma musiquinha aqui pra eu ir ouvindo ou algum vídeo. Vou deixar o sol entrar. E ai, gente, eu tô cansada. Ai, sabe quando você tá cansada que você não quer fazer nada? Eu não queria fazer nada, eu tô precisando de férias. E eu não quero ter férias ao mesmo tempo, porque eu gosto de trabalhar. Mas é que eu comentei isso com a minha mãe ontem. Quando eu fico com qualquer dorzinha, parece que, sei lá, e eu sou muito sensível à dor, então qualquer coisa que me dói parece que tá caindo o mundo, assim, tá acabando o mundo. E o meu joelho tá incomodado. Não é assim, é uma dor contínua, é mais quando eu estico a perna pra frente. Se eu esticar pra trás, não dá essa dor, até por conta da posição onde foi a torção. A minha professora de Pilates estava me explicando tudo isso na terça-feira. Mas, gente, chega uma hora que sabe quando você quer sentar e ficar só paradinha assim, existindo, sem fazer nada? Enfim, eu vou colocar aqui algum barulho, porque eu tô sozinha em casa. Kaká e Popô estão dormindo lá no outro quarto e na sala. Quando elas estão por aqui, eu ainda fico conversando com elas, tal qual mãe de peste doida. Mas como elas estão lá no outro quarto, eu vou colocar aqui algum som até pra eu ver se eu acordo. E, enfim, vamos começar esse reset. Pronto, a roupa de cama tá trocada. Agora é só levar a roupa usada lá na lavanderia. Agora eu vou começar o meu reset por escrito. Então eu vou voltar a luminária no lugar. Tô faltando fazer isso. E eu acho que eu não vou sentar na mesa do. Eu não vou sentar na mesa do escritório, eu vou ficar aqui na cama, que assim eu consigo esticar minha perna, deixar meu joelho mais confortável. Para isso, computador, que é onde está no Google Calendar, no Google Agenda. Normalmente, esse ano eu sempre experimento algumas coisas diferentes assim com relação à organização para ver o que vai funcionar melhor. Como esse ano o meu planner demorou para chegar, eu comecei a alimentar o meu Google Calendário. O que foi bom, porque às vezes, sei lá, o meu planner ele é grande, eu não fico carregando ele para cima e para baixo. E aí, às vezes, sei lá, eu tô na dentista, eu preciso marcar alguma coisa. Então eu tenho o calendário comigo ali, né? Ao mesmo tempo, eu gosto de ter no papel, para visualizar coisas no papel. Então, aqui eu vou ligar o computador aqui, já tá ligado. Aí, o planner. E aí eu vou fazer aqui
a revisão de março, começar com a revisão de março. Então, por exemplo, acabei de ver uma tarefa que ficou pendente, que eu já vou ver agora, que é atualizar o comércio aqui do projeto de escrita criativa com os posts que eu fiz. E aí depois eu vou fechar a revisão, fechar a parte de finanças, fazer umas anotações no meu diário. Aí uma coisa que eu gosto de fazer é, como abril é um mês amarelinho, eu vou colorir aqui os feriados. Tem um bege aqui, eu acho que esse aqui, o bege vai ficar melhor, hein? Não, peraí. Porque visualmente falando, eu bato o olho e eu já sei que aqui é feriado. Então eu gosto de fazer isso. Então aqui a gente tem sexta, sábado e domingo de Páscoa, né? Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. E aqui a gente tem Tiradentes. Aí agora já tem um destaque visualmente falando. E aí agora eu vou começar a preencher com as informações aqui do calendário. Agora, o que eu vou fazer? Todo começo de mês eu tiro uma carta dos meus oráculos, pedindo uma orientação para o mês que vai começar. Então, o que eu costumo fazer? No último dia do mês ou no primeiro dia do mês seguinte, eu volto para ver se a carta que eu tirei aconteceu ou não, e aí eu faço algumas anotações. Então, eu tiro a carta, anoto no meu diário que saiu e depois eu volto para ver se bateu, se serviu, se foi útil, se combinou com o meu mês, enfim. Né? Normalmente eu tiro uma carta só. Em março, eu acabei tirando 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. E aí foi uma leitura um pouco grande, e aí eu sempre faço uma anotação do que eu entendi daquela leitura. E pelo que eu já tô batendo o olho aqui no caderno, foi exatamente isso, assim, porque tinha uma coisa assim de observe o que está rolando, que eu acho que foi muito sincrônico com o que aconteceu no caminho do artista, ver isso sendo concretizado com mais clareza também. Acho que foi uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que aconteceu. Então agora eu vou deixar, até tinha deixado aqui, ó, 1/4, uma página em branco para poder escrever o que aconteceu mesmo de fato ou não. E agora eu vou fazer essa observação e depois eu vou tirar a carta para abril. Eu achei a carta que caiu para mim no mês de abril muito a cara do signo de Áries, então fez muito sentido. E eu gosto muito dessa carta, apesar do nome dela ser Caos e Conflito. Vou mostrar ela aqui para vocês. Porque ela lembra quase um mantra que eu tenho quando eu fico muito enrolado em alguma situação, que é: escolha as suas batalhas, aprenda a escolher as suas batalhas, né? Porque quando a gente aprende a escolher as nossas batalhas, a gente direciona a nossa energia e o nosso foco para aquilo que realmente é importante, ao invés de gastar energia com pessoas ou situações que não valem a pena. É a carta que lembra a gente que do caos saem coisas boas. Quem me conhece sabe, né? O meu primeiro livro se chama A Intermitência das Coisas, sobre o que há entre o vazio e o caos. Então, essa coisa do caos, para mim, é um tema importante.
Outra coisa que eu acho que é muito interessante nessa carta é que ela fala sobre aquilo que é o nosso não negociável. Então, se é não negociável, a gente não precisa ficar brigando. Porque é isso, eu não vou ficar tentando negociar o que é não negociável. Né? E aí, para a gente saber o que é não negociável, a gente tem que saber muito bem quais são os nossos valores. E essa carta fala sobre isso, assim. Conheça bem os seus valores, seja de lealdade, seja de ambição, seja de reciprocidade, seja de amor, enfim, onde você coloca isso? Porque isso vai definir quais batalhas você vai entrar ou não. E essa cartinha fala que quando a gente tem um não negociável muito claro, a gente não precisa ficar brigando por ele. Então, isso é muito interessante. E ela lembra uma coisa que é importante e que é cada vez mais difícil nesse mundo cheio de informações, que é estar presente, aterrar a energia, estar presente nos momentos, nas tarefas, nas coisas que a gente tem que fazer. Então, o que a gente pode tirar dessa energia do caos e do conflito quando ela aparece? Fica aí uma reflexão para vocês também. É isso. Estou com a agenda organizada, estou com o meu reset feito, então agora são 1h da tarde. Eu vou dar comida para as gatas, tomar um banho e almoçar também, porque também estou com fome. Organizar as coisas para a aula que eu vou dar mais tarde. Eu preciso também fazer as tarefas da semana 7 que eu não fiz ainda. Então eu vou trazendo vocês em alguns desses momentos. Então é isso. Pausa pra ver a Jenna e o Nick fazendo a casa deles. That's a big problem. Amo demais. Vem. Vamos lá? Vamos abrir esse zoinho. Isso. Pisca, pisca, pisca. Pronto. Popô veio no VET de novo. Né, Popô? Vem aqui. Olha aqui pra mim. Não? Você tá brava? Não fica brava, você tá melhor. Voltei do veterinário da Popô. Fiz um cafezinho aqui. São 15 para 1. Eu fui com ela no veterinário cedo, aí fui organizar algumas coisas de trabalho e almocei, e agora eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. Pois isso tá melhor, mas eu ainda vou continuar na saga do colírio. Antes a gente tava pingando de 3 em 3 horas, agora a gente vai pingar de 4 em 4, o que pra mim é melhor porque agora eu vou acordar uma vez só durante a madrugada. Então já melhorou um pouquinho. Era o que eu queria? Não, lógico que eu quero que ela tenha alta logo. Mas aí a veterinária estava me explicando que a gente vai terminar todo o tratamento da lesão. E aí, depois que terminar todo o tratamento da lesão, ela vai mudar o colírio pra gente fazer. Porque ela tava me explicando, né? Depois que o olho sara, fica tipo uma coisinha branca, que é como se fosse uma cicatriz. E aí ela vai mudar o colírio pra gente tentar diminuir essa cicatriz. Eu acho que eu vou continuar nessa saga de veterinário aí por mais algum tempo. O que não estava nos meus planos, porque a poesia ela teve vários problemas de saúde ano passado. E aí eu falei, depois que ela melhorar de tudo isso, eu vou pegar, vou juntar um dinheiro e vou fazer o check-up da camomila, que faz um tempinho que ela não faz. E aí a Popô ficou ruim do olho. E aí eu tô, ai meu Deus, poesia, fica boa logo pra eu poder gastar dinheiro com a tua irmã. Essa vida de professora, gente. Professora e escritora, 2 profissões que não deixam a gente rica, então tem que ser aos poucos, né? E aí é isso, então daqui a pouco eu vou atualizar ali a minha lousa com os novos horários dos remédios. Eu fiz uma caneca grande de café, porque como vocês estão vendo, o meu raciocínio tá lentíssimo. Ai, gente, eu queria sempre deitar e dormir, eu tenho tanto trabalho para fazer, eu tenho aula para preparar, tenho lição de casa para corrigir, tenho o meu livro, que ontem à noite eu acabei não filmando, mas ontem à tarde eu tive 1 hora e ontem à noite eu tive um tempinho razoável, assim, de umas
2, 3 horas. E aí eu trabalhei na revisão do meu livro. Então, eu não sei se eu já tinha falado isso para vocês, né? Eu acho que eu falei em outros vídeos passados. Eu imprimi todo o meu livro e fiz uma revisão no papel, e agora eu tô passando essa revisão pro computador, que eu acho que vai ser a última, feita por mim, antes de eu mandar pra minha revisora, pra ela revisar, e aí ela vai me devolver, e aí eu vou ver os ajustes que ela fez, enfim, processos de revisão. Então, estou no aguardo disso aí. Mas, gente, eu tô muito cansada. Essa noite eu dormi picotadinho, porque foi isso, né? Acordei 2 vezes pra dar o remédio pra popô. E eu tô vendo nisso há uma semana, então eu vou ficando desse jeito, assim, sabe? Tipo, eu só queria deitar e dormir, e feriado, mas tem tanta aula pra preparar nesse feriado. Eu acabei nem fazendo as tarefas ainda. Eu falei que eu ia fazer, eu acabei nem fazendo as tarefas da semana 7 ainda. Mas eu fiz o meu encontro com a artista, que foi comprar flores. Então eu vou mostrar pra vocês as flores que eu comprei. Eu comprei 2 vasinhos de violeta, porque eu quero dar uma reorganizada nas minhas plantas. Vou mostrar pra vocês. Eu trouxe aqui pra vocês verem. Eu comprei essa violetinha, que é lilás, que estava com esses botãozinhos meio ressecando aqui. Vou até cortar, né? E aí eu fiquei com um pouco de dó, e aí eu falei, eu vou levar, porque eu sei que as pessoas não gostam de comprar muito. Ela tá com sede, tá seca, tem que molhar. Plantinhas que estão mais feinhas no mercado, e eu tenho uma história com uma plantinha feinha no mercado que eu já posso contar pra vocês. Então eu comprei essa violetinha aqui e comprei essa branquinha também. E aí essa é a história. Esse cacto aqui tava quase morrendo no mercado. E eu sabia que ninguém ia comprar ele, ele era desse tamanico quando eu comprei. E ele cresceu esse tanto. Aí eu vou ver se eu passo ele para um vaso maior. E espero que ele sobreviva. Você vai sobreviver, né, cebola? Eu chamo ele de cebolinha, porque ele é todo espinhadinho. Não dói, mas ele é cheio desses negocinhos aqui. E aí eles dois ficam no banheiro e a outra violetinha fica lá na cozinha. E aí quem já leu o meu blog já viu crônicas sobre esse cacto aqui, que eu já li que é cacto e já li que é suculenta. Não sei. Ele tentou dar uma flor, mas choveu tanto esses dias que a flor nem abriu, olha. Agora ele tá tentando de novo. Ele sempre floresce no outono. E eu quero ver se eu mudo ele de vaso também. E aí eu também tenho aqui fora essa outra planta aqui, que eu não sei o nome, mas que ela vai crescendo, gente. E ela vai fazendo esses ramos. Ela gosta de ficar virada pro sol, por isso que ela só cresce pro lado de cá, porque do lado de lá tem a janela, ela não cresce pro lado de lá. E aí tem esse outro vasinho aqui também. E essas aqui, elas vivem assim por elas, porque faz sol, faz chuva, elas não dependem muito de rega. Eu vou ver se eu podo elas um pouquinho, porque tá ficando meio emaranhado aqui, tá meio estranho. E aí a outra planta que eu quero mudar de vaso é esse bambu da sorte que eu ganhei ano passado no meu aniversário, porque ele era só uns galinhos e agora ele cresceu tudo isso. E eu não sei como é que muda ele de vaso, porque ele tá dentro dessas pedrinhas. Eu quero comprar um vaso que seja comprido assim também, para eu poder colocá-lo direitinho. Mas eu tô com medo de tentar mudá-lo de vaso e matar ele sem querer. Alguém entende de bambu da sorte para me dar uma luz? Enfim, não imaginei que fosse fazer um tour pelas minhas plantas, mas foram essas. Eu tinha alguns outros cactos que foram morrendo ao longo do caminho. E eu tinha uma orquídea. Por muitos anos eu tive essa orquídea, foi uma ex-aluna que me deu. Só que esse ano eu não sei o que rolou. Ela floresceu e depois ela morreu. Simples assim. Eu ainda tentei. Eu vi que ela estava meio estranha, e aí eu fui, troquei, coloquei terra nova no vaso, coloquei adubo, fiz todo o processo que eu sempre faço todos os anos, né? Ela florescia e eu ia lá e dava um up lá no vaso dela. Esse ano não rolou, gente. Esse ano eu fiz o que eu fazia todos os anos, mas ela simplesmente falou que era a hora dela. Esse foi. Fiquei triste, não tenho mais a orquídea, mas fico feliz que ela tenha durado tantos anos assim, porque foram, sei lá, quase 10 anos, talvez. Acho que sim. Se não foram uns 10, foram uns 8, pelo menos. Então, e ela floresceu todos os anos, assim. Então eu me sinto grata pela minha orquídea que floresceu todos os anos. Mas é isso, agora eu vou tentar replantar o cacto que eu chamo de cebolinha. O cacto que tá dando a flor, eu quero
Eu quero replantar também, mas eu vou esperar ele florescer, né? Porque dizem que não é bom replantar plantas quando elas estão nesse processo ou de dar flores ou de dar frutos. Então eu vou esperar aí um pouquinho e aí depois eu vou replantar num vaso maior. Esse cacto que tá dando a florzinha foi a minha tia que me deu. Assim como aquela planta que tá toda crescendo fora do vaso. Agora, o bambu da sorte me preocupa, porque é a primeira vez que eu tenho uma planta aquática fora de aquários, né? Porque quando eu era criança eu tive aquários. Criança e adolescente, né? O meu último aquário foi meu padrinho que me deu, só que ele trincou. E aí, enfim, tive que me desfazer do aquário. Inclusive, estou com vontade de ter um aquário de novo. Eu tive várias fases ao longo da vida em que eu tive aquários e agora eu tô com uma vontade de novo de ter aquário. Mas esse é um plano que vai ficar um pouquinho mais pra frente. Eu já até tenho umas ideias, mas enfim, preciso dar uma estudada, porque relembrar de como cuida dos peixes e montar o aquário com calma, porque também é isso, quem tem aquário sabe, né? Você não é assim, você compra o aquário, enche de água e põe os peixes, não é assim. Tem todo um processo. Mas enfim, gente, já tô devaneando de novo. Eu quero tomar esse café para ver se a cafeína vem para me dar um pouco de força. Meu joelho amanheceu melhor hoje, não está 100%. Meu joelho está igual a poesia, não está 100%, mas está melhor, o que me deixa feliz. Eu vou dar uma limpada na casa, porque com a cabeça assim, meio anuviada do jeito que eu estou, e esse anuviamento é de cansaço, não vai adiantar eu sentar na frente do computador que não vai sair nada. Então, o que eu pretendo fazer? Dar uma limpada na casa, tomar um banho, descansar, e aí amanhã mesmo sendo feriado, prefiro trabalhar amanhã descansada, com a cabeça descansada, porque é isso, eu não sinto meu corpo cansado, mas eu sinto que se eu deitasse agora eu ia dormir a tarde toda. Então é isso, assim, eu tenho 2 trabalhos que eu tenho que resolver, mas eu tô esperando as pessoas me darem um retorno, então eu vou limpar a casa, aproveitar que não tá muito complicado, e aí talvez seja o tempo delas me responderem. Se não, eu vou tentar dar uma descansada hoje. Porque... Para encerrar esse vídeo, eu quero contar um pouquinho do que diz o livro sobre a semana 7, que é Recuperando o Senso de Conexão. Esta semana, vamos nos voltar à prática de atitudes corretas a fim de estimular a criatividade. A ênfase é nas suas habilidades receptivas e também nas ativas. Os relatos de exercícios e tarefas visam explorar suas áreas de interesse criativo genuíno à medida que você entra em contato com seus sonhos pessoais. Ela começa esse capítulo falando sobre a escuta. Ela fala que a arte não é apenas encontrar uma ideia de nuvens, é o oposto, é trazer algo para o chão. E aqui as direções são importantes. Então ela vai falar que a gente tem que escutar, como que o mundo se comunica conosco, e a gente tem que escutar também a si mesmo. Na página 155, ela diz que a arte é o ato de se sintonizar e jogar um balde dentro do poço. É como se todas as histórias, pinturas, músicas e atuações do mundo vivessem ali, pertinho, sob a superfície da nossa consciência normal. Como um rio subterrâneo, elas fluem por nós como uma correnteza de ideias, da qual podemos beber. Como artistas, nós devemos descer até esta correnteza. Escutamos o que está lá embaixo e agimos. É mais uma questão de anotar um ditado do que qualquer outra coisa mais sofisticada relacionada à arte. Então, nesse capítulo, ela fala sobre a importância do ouvir. Ela já tinha falado sobre a atenção lá atrás, e ela dá uma retomada nesse sentido. E aí ela diz que algumas pessoas acham que essa coisa do imaginar e do entrar no fluxo é como receber ondas de rádio. Assim como o rádio, essas ondas são transmitidas o tempo todo. Então é interessante pensar nisso. Com a prática, aprendemos a escutar a frequência desejada sempre que precisamos. Então tem uma questão também de exercitar essa coisa da escuta. Nós nos sintonizamos na frequência que quisermos. Como pais, aprendemos a reconhecer a voz do filho artístico que geramos em nossa mente naquele momento, em meio a outras vozes de outras crianças. Então a questão aqui é se ouvir para de alguma forma canalizar como vai ser esse processo artístico. Depois da escuta, ela vai falar do perfeccionismo e como o perfeccionismo é algo que nos prende a um ponto e a um momento
e não nos deixa sair dali. Ela fala que o perfeccionismo é um círculo vicioso, um sistema fechado, obsessivo, debilitante, que leva você a se fixar nos detalhes do que está escrevendo, do que está pintando ou fazendo, e assim perder a visão do todo. Em vez de criar livremente e permitir os erros que mais tarde possam se revelar como descobertas, com frequência nos atolamos na tentativa de acertar os detalhes. Então, essa coisa de ficar se corrigindo, se corrigindo, se corrigindo, não leva a nada. Eu sempre lembro de uma aluna que eu tive que ela sempre me entregava o mesmo capítulo em todas as aulas, porque ela sempre tinha alguma coisa para corrigir. Até o momento que eu falei para ela, eu falei assim, escuta, não quero mais ler esse capítulo, você vai ter que me entregar alguma coisa nova. Mas como? O capítulo não tá bom? Não quero saber. Eu só vou voltar a reler esse capítulo lá na frente, depois que você me entregar coisas novas. E isso acabou destravando a escrita dela, porque ela avançou demais no livro, depois que eu falei isso para ela. Ela estava presa nesse perfeccionismo. Tem um parágrafo na página 158 que eu acho que resume bem essa coisa de ficar parado no lugar. Ela diz assim: perfeccionismo não é a busca pelo melhor, é a busca pelo pior em nós mesmos, a parte que nos diz que nada que iremos fazer será bom o bastante e que devemos tentar mais uma vez. Não, não devemos. Então é isso, a gente faz alguns ajustes, mas depois a gente continua. Porque eu sempre falo, né, o momento de criação é um, o momento de edição é outro. Se a gente tenta editar enquanto está fazendo, o trabalho artístico não sai. Simples assim. E eu acho que isso se relaciona com o que ela diz aqui no perfeccionismo. Depois, ela vai falar do risco. Então a gente passou aqui pela escuta, pelo perfeccionismo e pelo risco, né? Que é muito interessante, porque normalmente são essas as etapas que a gente pensa. A gente tem uma ideia porque a gente ouviu, se escutou. Aí a gente começa a trabalhar nessa ideia e aí o perfeccionismo trava. E aí a gente fica com medo de correr riscos, né? O que os outros vão achar? O quanto de dinheiro eu vou ter que investir nisso? O quanto de tempo eu vou ter que investir nisso? O que eu vou ter que fazer de diferente? Tudo isso esbarra nessa questão do risco. E aí ela vai falar que para a gente ter sucesso na criatividade, a gente tem que saber correr risco. Na página 159, ela diz: negamos o fato de que, a fim de fazer algo bom, é preciso estar disposto a fazer mal. Em vez disso, optamos por estabelecer os nossos limites para o ponto em que temos certeza do sucesso. Vivendo dentro desses limites, podemos nos sentir sufocados, desesperados ou entediados, mas nos sentimos seguros. A segurança é uma ilusão muito cara. Para correr riscos, precisamos abandonar o que considerávamos como limites aceitáveis. Nada de dizer, não posso porque sou muito velho, sem dinheiro, tímido, orgulhoso, reativo, medroso. Então, de novo, né, a gente vai jogando a desculpa nos outros para não correr riscos. Isso é uma coisa que conversa muito com o que o Steven Pressfield fala no livro dele, The War of Art. Eu não lembro como saiu o nome em português, porque o nome em português é muito diferente, mas eu vou deixar uma foto dele aqui. Eu sei que o livro em português foi publicado pelo grupo editorial Pensamento. E ele fala isso, né? Ele chama isso de resistência. Né? Esse medo do risco ele chama de resistência. E ele fala que a gente sempre joga a culpa no outro. Eu não tenho tempo porque eu cuido dos filhos, eu não tenho tempo porque eu trabalho, eu não tenho tempo porque eu estudo demais, eu não tenho tempo porque blá blá blá. E esse porquê normalmente está fora, é extrínseco. A gente joga a culpa, a responsabilidade no outro. Que é um pouco do que ela fala aqui, né? Ou então, nesses fatores que são fatores, em teoria, incontroláveis, que é, tô sem dinheiro, eu preciso sobreviver, ou eu tô velho demais. E o que é ser velho demais? Isso é muito relativo. E aí ela vai falar que é sempre importante assumir riscos, ou, em outras palavras, ela diz na página 160, frequentemente vale a pena assumir o risco pela simples razão de assumi-lo. Nós nos sentimos mais vivos ao expandir a nossa autodefinição. E é exatamente isso que o risco faz. Escolher um desafio e vencê-lo cria uma sensação de maior poder pessoal, que se torna a base para o nosso sucesso em desafios futuros. Partindo desse ponto de vista, correr uma maratona aumenta suas chances de escrever uma peça de teatro inteira. Escrever uma peça lhe dá mais forças para completar uma maratona. Complete a seguinte frase: se eu não tivesse que fazer isso perfeitamente, eu tentaria... E aí fica aí o exercício para vocês. Como que vocês completariam essa frase? E aqui, gente, logicamente que ela está falando de correr risco que não coloque a sua vida ou a vida de outras pessoas em risco.
né? O que ela fala de se arriscar é justamente isso. Ah, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou escalar uma montanha, eu vou conversar com um estranho, porque se você é muito tímido, às vezes só de conversar com um estranho, isso já é uma coisa que mexe muito ali com você. Eu vou correr uma maratona, eu vou viajar sozinha, essas coisas assim. Então, se arriscar. E por último, ela vai falar da inveja. Ela vai falar que a inveja é um mapa. O mapa de cada um é diferente. Cada um de nós provavelmente se surpreenderia com as coisas que descobriria sozinho. Ela diz: eu, por exemplo, nunca me senti devorada viva pelo ressentimento do sucesso de outras mulheres romancistas, mas eu tenho um interesse doentio pelos sucessos e desventuras das dramaturgas. Eu era a crítica mais severa delas até escrever a minha primeira peça. A partir daquele ato, minha inveja desapareceu, sendo substituída por um sentimento de camaradagem. Ela era, na verdade, a máscara do meu medo de fazer o que eu realmente queria, mas não tinha vontade de realizar. Então a Julia Cameron vai falar que a inveja indica sempre um medo e um desejo ao mesmo tempo de fazer alguma coisa. E normalmente, né, aqui no caso, uma coisa artística, que a inveja é sempre uma máscara para esse medo. E aí depois ela traz os exercícios, as tarefas e a checagem. A semana 7 é uma semana muito reflexiva e ao mesmo tempo de descobertas, porque a gente vai pensando naquilo que nos provoca, né? Porque a inveja é uma coisa que nos provoca. A vontade de correr um risco e o medo de não correr esse risco é uma coisa que nos provoca. Essa coisa de escutar, o que a gente está ouvindo, também é uma grande provocação. Então a semana 7 ela vai trabalhando com esse mapeamento e algumas tarefas e alguns exercícios são voltados para esse mapeamento. Então ela pede, por exemplo, para a gente mapear de quem a gente tem inveja, né? Que é uma coisa que a sociedade recriminaria. Como assim você tem inveja e você ainda vai fazer um mapeamento disso? Sim, eu vou fazer um mapeamento disso, porque isso está me indicando qual é o medo que eu tenho e qual é o risco que eu preciso correr para superar esse medo. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo que eu vejo muito, assim, em pessoas que vêm fazer aula de escrita comigo, que sou um excelente escritor, e queria me divulgar como o escritor fulano de tal faz. E a pessoa é super tímida, é diferente do fulano de tal. E aí o que eu sempre falo é, bom, você já colocou nas suas redes sociais que você é escritor? As pessoas já sabem que você é escritor, porque esse é o primeiro passo. E aí já aconteceu mais de uma vez as pessoas me responderem, não, eu nunca falei para ninguém que eu sou escritor. E aí eu falar, então você vai lá na sua biografia, na sua assinatura de e-mail, em todos os lugares, e você vai começar a dizer para as pessoas que você é escritor. Para essa pessoa, isso é correr um risco muito grande. Para outras, isso é um passo óbvio e pequeno. Por isso que cada um tem o seu próprio mapeamento e essa semana 7 é muito importante para isso. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu sei que ele ficou um pouco longo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. E bora para a semana 8. Um beijo e tchau!